Como é que nós reagimos quando alguém tira o que é nosso? Quando alguém nos insulta porque somos cristãos? Quando nós ficamos doentes, perdemos dinheiro? Quando somos de alguma maneira perseguidos, incompreendidos, passamos por sofrimento, frustrações? Como nós reagimos? Em que você pensa? O que é que lhe consola numa hora dessa? Desejo de vingança? Esperar que seja feita a justiça? E que essas pessoas que me perseguem, que me fizeram mal, recebam o pagamento? Não quero me vingar, quero só justiça. Já ouvi isso muito. Não quero vingança, quero só justiça. Como é que nós reagimos? Aqui você tem a reação desses cristãos. Eles se compadeceram dos outros. E eles, com alegria, aceitaram o sofrimento. E a razão, mais uma vez, era essa. Era a certeza da salvação. Era a certeza da salvação. Porque se você tem certeza da sua salvação, da salvação da sua alma, de que você tem um patrimônio maior e superior, você vai enfrentar as dificuldades desse mundo com paciência, com resignação e até com alegria. Não é que você tem que ser um masoquista. Estou com câncer. Não é isso. Mas é que no meio da dor do câncer, da doença e da perda, você se regozija intimamente, sabendo que Deus tem um corpo preparado para você, imortal, imperecível, incorruptível. É o corpo da ressurreição do Senhor Jesus. Se você tem certeza de salvação, você vai enfrentar as dificuldades aqui nesse mundo. Última parte do texto, o nosso autor, então, os encoraja a perseverar, lembrando desse patrimônio, lembrando do que Deus tem reservado para eles. E ele menciona 3 coisas aqui. Primeiro, no verso 35, ele conclui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Galardão é recompensa. Não abandonem a sua confiança. Não abandonem a confiança em Cristo. Não voltem atrás. Porque Deus tem um grande galardão reservado para aqueles que forem fiéis até o fim. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Não abandone a sua confiança, porque o galardão que Deus preparou, a recompensa que Deus preparou é muito grande. Está correto nós nos encorajarmos uns aos outros pensando na recompensa que Deus tem preparado. Porque há um grande galardão como recompensa dos que confiam em Deus. Ainda nessa linha, em segundo lugar, ele fala da promessa, alcançar a promessa, final do verso 36. Na verdade, o verso todo: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa é essa que nós vamos alcançar? É a promessa que a Bíblia toda faz, do começo ao fim, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos prometeu a vida eterna, a imortalidade, a felicidade perpétua, o gozo indizível e cheio de glória na eternidade com Ele e com os nossos irmãos e irmãs no mundo todo, para todo sempre, no novo céu e na nova terra. Essa é a promessa de Deus aos que creem em Jesus. Agora, só que, para alcançar essa promessa, ele diz aí, verso 36, vocês precisam de perseverança. O que é perseverança? É você continuar a crer em Deus, mesmo quando tudo dá errado. É você continuar firme na fé, apesar dos obstáculos e das dificuldades que você encontra. É isso que significa perseverar, insistir, teimar, permanecer, continuar, trincar os dentes. Vá em frente. Persevera. Não volta atrás, não fraqueja, não desista, não desanime. Há necessidade de perseverar para fazer primeiro a vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: você primeiro tem que fazer a vontade de Deus nesse mundo. Aí depois você vai alcançar a promessa.
Só que para você fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo, você precisa de perseverança. Talvez a vontade de Deus seja que você sofra. Talvez a vontade de Deus, como no caso desses leitores aqui, é que você seja muito perseguido e perca tudo que você tem. Pode ser que a vontade de Deus seja isso, uma doença na sua vida. Pode ser. Como aconteceu com Jó, aconteceu com tantas pessoas. Depois de você cumprir a vontade de Deus, ou seja, suportar pacientemente, com gratidão, com alegria a vontade de Deus, então você vai alcançar a promessa. Ela está feita, a promessa. Mas nós precisamos de perseverar, porque se voltar atrás, lembra da mensagem de hoje de manhã. Se voltar atrás, o que tem é a expectativa do juízo e do fogo consumidor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Perseverar, não tem retorno. Ir em frente. Olhando para o alvo, prossigo, diz o apóstolo Paulo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas não recuar. Porque uma vez feita a vontade de Deus, vocês alcançarão a promessa. Terceiro estímulo que ele dá aqui é que a vinda do Senhor está próxima. Verso 37. Ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento que nós encontramos no profeta Abacuque, capítulo 2, 3 a 4. Ali o profeta já falava da necessidade do que vive pela fé, que é o cristão, de aguardar com paciência a realização da promessa de Deus, porque às vezes Deus parece demorar. Mas ele diz, verso 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É provavelmente uma referência à vinda do Senhor Jesus para trazer um fim à perseguição e ao sofrimento da igreja. Ele virá, e virá em breve. E enquanto ele não vem, verso 38, o justo vive pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. O justo vive pela fé no sentido de que ele vai aguardar o tempo de Deus para que ele alcance a promessa. Isso vem como um consolo. Era como se ele dissesse, vocês estão sofrendo agora, mas aguardem um pouco, porque dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Se ele tardar, espera, porque o justo vive pela fé. Não retroceda, verso 38 no final, porque se você retroceder, em você a minha alma não tem prazer. E ele conclui essa passagem no verso 39, e aqui é a última parte da mensagem, em que ele manifesta essa expectativa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Quem são os que retrocedem para a perdição? São aqueles que, depois de iluminados, depois que conheceram a verdade, participaram das coisas de Deus, foram batizados, participaram da ceia, conheceram a verdade, professaram o nome de Cristo, retrocederam, voltaram atrás. E eles fizeram isso para a sua perdição, porque já não resta sacrifício pelo pecado. Uma vez que eles rejeitam a Cristo, não há outro sacrifício, não há mais nada que Deus tenha providenciado para salvar quem rejeita o caminho, a verdade e a vida. Eles retrocedem para a perdição eterna, o sofrimento eterno longe de Deus. Nós, porém, verso 39, somos da fé para a conservação da alma. Você tem uma alma. E para conservá-la, você precisa permanecer na fé em Cristo Jesus. Se você retrocede, você vai perder a sua alma eternamente no inferno, debaixo do juízo de Deus, pagando pelos seus próprios pecados, porque você virou as costas àquele único que poderia perdoar você. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma. Eu concluo aqui com algumas aplicações.
Meus irmãos, nós passamos por muitos sofrimentos e lutas aqui nesse mundo. Esse mundo é um vale de lágrimas. Nós encontramos tanta gente fiel e temente a Deus, sofrendo com doença crônica, com filho, com um problema grave, gravíssimo. Crentes em Jesus, cuja parte aqui nesse mundo parece somente ser de sofrimento e dor. Não pensemos que Deus nos abandonou por isso, ou que Deus não existe, ou que suas promessas são falsas. Ao contrário, o nosso Deus, Ele permite estas coisas para nos ensinar o valor do patrimônio maior e durável que Ele tem preparado para nós, para nos fazer almejar o céu e a glória, para desapegar o nosso coração dos confortos terrenos e nos fazer meditar e pensar e almejar, desejar e suspirar pela glória, por ver o Senhor Jesus, por estar na presença de Deus, estar na comunhão dos santos para todo sempre. Então não estranhem quando grande sofrimento vier sobre a vida de vocês. E eu digo que, por mais que você e eu soframos aqui, no momento, no Brasil, está muito longe de chegar perto ao sofrimento desses irmãos. Nós não perdemos a propriedade, a nossa casa, carro, os bens e o emprego, porque dizemos que somos cristãos. Nós não somos jogados na prisão, chicoteados, ou jogados numa arena com feras e bestas selvagens, porque nós dizemos que somos cristãos. Nós não vemos os nossos parentes, mulher e filhos, sendo torturados para nos fazerem negar que nós somos cristãos. Esses homens e mulheres passaram por tudo isso. Então, por mais que você sofra, lembra que você ainda não resistiu até o sangue. Que aqui no Brasil Deus nos dá ainda uma oportunidade de viver como cristãos sem muita perseguição. Nesse momento, em vários lugares do mundo, irmãos nossos estão presos, estão ameaçados de morte, estão sendo humilhados, torturados por causa da fé. Ninguém diz isso, mas o regime comunista matou cerca de 30 a 60 milhões de pessoas, entre eles muitos cristãos. O pessoal só fala da perseguição, das cruzadas, das guerras religiosas. E ninguém quer falar que nos regimes ateus e comunistas, milhões de cristãos morreram. E morrem. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, mas Deus tem tido compaixão e misericórdia desse país por enquanto. Aproveitemos essa oportunidade para crescermos, para louvar a Deus, agradecer a Ele, nos regozijar, mesmo quando os dias são difíceis. Pregar esse evangelho enquanto nós podemos fazer abertamente. A última coisa que eu queria dizer é que eu creio que essa passagem está aqui para nos encorajar a suportar os sofrimentos com paciência e, mais do que isso, com alegria. Eu confesso para vocês que não é fácil. Não foram poucas as vezes na minha vida que eu me senti muito tentado a ficar com raiva de Deus, magoado com Deus, porque eu achei que Deus não me tratou de maneira justa. Eu achei que Ele não foi bom comigo. Essa é a reação do meu coração pecaminoso e eu sei que é do seu também. Não faz mal. Deus sabe que nós somos assim. O ruim é se você deixar esse sentimento se alojar na sua alma e fazer de você uma pessoa amarga, de mal com a vida, de mal com Deus, de mal com a igreja, de mal com os irmãos. Uma pessoa mal-humorada, irritada o tempo todo, para quem nada presta. Tudo está errado, só tem crítica. Você não tem nem ideia do que é sofrer. Não permita que as contrariedades da vida tirem de você a alegria da salvação, a alegria de saber que há um patrimônio superior, o regozijo nas coisas de Deus. Talvez hoje à noite seja o momento para você se reconciliar com Deus, pedir perdão a Ele pela sua atitude, perdoar os seus inimigos e dizer: Deus, Tu és justo em todos os Teus caminhos. A Tua graça é muito maior do que eu mereço. E eu tenho muito mais do que eu mereço. E se eu estou sofrendo hoje, muito mais sofreu Teu Filho por mim. Muito mais sofreram meus primeiros irmãos no século I, debaixo do Império Romano. E estou eu aqui reclamando.
Por favor, me ajuda, me dá um coração grato. Faz com que eu possa render-te graças sempre e constantemente. Que Deus me ajude nessa noite a se reconciliar com Ele, a ter um coração grato, a perseverar, a pensar naquele patrimônio que Deus reservou para nós, a vida eterna que nos está prometida. Amém. Enquanto a criação clama pela redenção, todos nós, de alguma forma, enfrentamos as dores e dificuldades da vida. Sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Contudo, mesmo na dor, Deus não nos abandona. Ele está conosco e frequentemente usa o sofrimento para nos trazer mais perto dele. Em Salmos 34:18, encontramos a promessa: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Além disso, o sofrimento tem um papel formativo em nossa vida espiritual. Em Hebreus 12:11 lemos: toda a disciplina, com efeito, parece no momento não ser de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O Senhor, como um bom pai, nos disciplina e nos permite passar por provações para que possamos crescer e amadurecer na fé. Em nossas tribulações, somos desafiados a confiar plenamente nele. O apóstolo Pedro também nos admoesta em 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco de tempo, vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortalecer e fundamentar. Este é um lembrete poderoso de que, embora o sofrimento seja difícil, ele não é em vão. Há uma obra que Deus está realizando em nossos corações. Outro aspecto importante a ser considerado é que o sofrimento pode ser um testemunho para os outros. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo nos diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão passando por dificuldades semelhantes. Nossa resposta ao sofrimento pode glorificar a Deus e mostrar aos outros que, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos ter paz e esperança. Isso gera uma oportunidade de compartilhar a fé e o amor de Cristo com aqueles que nos cercam. Por fim, devemos recordar que o sofrimento é uma parte inevitável da vida cristã. Jesus mesmo disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ser cristão não nos dá um passaporte para uma vida sem dificuldades. Ao contrário, Jesus nos advertiu que enfrentaríamos tribulações. No entanto, Ele também nos assegura que temos nele um refúgio e um porto seguro. Em todas as nossas lutas, contamos com a presença e as promessas de Cristo, que nos asseguram que a nossa esperança não está em nossas circunstâncias, mas em nosso Salvador.